Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, Irmãs e irmãos, a intenção desta missa é pelo descanso eterno do Sr. Engenheiro Manuel Capucho Vieira, mandado a celebrar pela sua esposa e certamente pela família. Lembramos este nosso irmão, lembramos a família dele, lembramos as famílias de todo o mundo no tempo tão áspero que nós vivemos. Vamos pedir por todas, mas sobretudo por este homem de Deus que deixou um testemunho grande da sua família. Reconheçamos humildemente os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, ofereçamos a Deus continuamente por Jesus Cristo um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que aclamam o seu nome. Não esqueçais a beneficência e a solidariedade, porque são estes sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos chefes e sede submissos, porque eles velam pelas vossas almas, como quem tem de responder por elas. Assim, poderão fazê-lo com alegria e sem queixumes, o que vos seria prejudicial. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, aquele que, pelo sangue de uma aliança eterna, se tornou o supremo pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos para cumprir a sua vontade em toda a espécie de boas obras e realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, a quem seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Ele conforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não terei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me bebo mais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. As minhas ovelhas escutam minha voz, diz o Senhor. Eu reconheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes:
vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam. E de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Minhas irmãs e irmãos, nós estamos a ouvir estas leituras e estamos quase sem querer a olhar para o panorama que nos envolve. Este mundo de hoje, cheio de coisas que nos deixam perturbados. São guerras, são aborrecimentos entre as pessoas e mesmo entre as famílias, e tudo isto tem uma repercussão muito grande no seio das próprias famílias e não só, da própria Igreja. E por isso, nós ao celebrarmos este homem que nos deixou um testemunho da sua vida de fé e de família, nós pensamos o que poderemos fazer para que as famílias de hoje deem um testemunho de fraternidade e de comunhão e de unidade. O que é que poderemos fazer para que a Igreja atraia os jovens e não os deixe levar-se pela leviandade ou, sobretudo, pela indiferença? E acontece que a primeira leitura nos diz que é da carta aos Hebreus, nos diz um pouco do que nós temos de fazer. A primeira coisa que nós devemos fazer ao despertar do sono, ao despertar da cama, é louvar o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos encaminha, é louvá-lo. E como fazemos? De duas maneiras. Uma delas, amando a Deus e tudo o que Ele nos encomenda. Segundo, amando o próximo. Quem julga amar a Deus e não ama ao próximo, está equivocado. Quem julga amar o próximo sem conhecer a Deus, não sabe o que está a fazer. Por isso, estes dois amores devem brotar da própria família, de cada família, para que os filhos aprendam desde pequeninos o que é de facto viver como homem ou mulher que se tratam por irmãos e a Deus por Pai. E é isto que de facto, claro que a mesma leitura da carta aos Hebreus depois diz: e quem nos dá este testemunho? Como é que nós vamos estar a pensar nisso? Mas há situações diferentes que nós hoje temos, inclusivamente na relação com as outras pessoas. Porque há pessoas que não querem saber disto, outras não ligam, etc. Então, como? Olhando para Jesus. Olhai, de Deus e do céu eu não sei grande coisa, senão olhando para Jesus. Ele pergunta ao Pai constantemente: Pai, qual é a tua vontade? O que é que tu queres que eu faça? Será que nós também perguntamos muitas vezes ao Senhor: Pai, o que é que queres que eu faça? Como devo proceder? Esta é de facto a nossa maneira de caminhar pela vida além. Pedir ao Senhor que de facto nos diga, nos inspire através do seu Espírito o que é que Ele quer que nós façamos. E no mundo de hoje, meus irmãos e irmãs, não somos capazes de vencer tudo isto que nos perturba se não fizermos um pouco desta interrogação a nós mesmos.
Pai, qual é a tua vontade? Então, eu olho para Jesus, vós olhais para Jesus, e o que vemos nele? Vemos a caridade que ele tem com todos. Vemos a maneira como ele acolhe os últimos, que são os publicanos e pecadores, junta-se com eles e come com eles do que eles têm. E quando a gente começa a olhar assim, temos de pôr os olhos nos pobres e nestes que vivem debaixo de barracas e pensar o que podemos fazer por eles. Depois, Jesus acolhe os pecadores e não se põe com avaria logo gente que dizia: não recebas essa pessoa, ela é assim, é assado. Jesus olha para ela, ouve, diz lá. E no fim diz assim: vai e não peques mais, a tua fé te salvou. E depois olha para os leprosos, olha para outros doentes, inclusivamente para alguns que já morreram, como o filho da viúva de Naim, ou então Lázaro, e diz: Lázaro, sai para fora. E ele, com os pés atados, vem para fora. E é este Jesus que tem todo este poder para curar, é este Jesus que um dia chega junto dos soldados, depois de estar ajoelhado e a rezar por nós, mas sobretudo a esvaziar-se, a entregar-se todo ao Pai, todo, é que chega junto dos soldados que iam para o prender e matar. Ele diz: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. Sou eu. Deixai ir estes em paz. Sou eu. Realmente, olhando para Jesus assim, nós temos também, de alguma maneira, um impulso interior para fazer como ele. E então eu começo a olhar e começo a perceber quem é Deus e o que é o céu. Assim sim, começo a perceber. Porque de resto, ninguém nos pode dizer como é o céu, como é outra vida, só Jesus. E por isso convido-vos, e eu convosco, a olhar para o Senhor, a contemplá-lo e, sobretudo, a amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama a Deus, ama o próximo. E, portanto, não é possível uma coisa sem outra. Depois temos o Evangelho. O Evangelho é de São Marcos, ou segundo São Marcos, escrito por São Marcos. Cada evangelista tem o seu estilo. E ele começa a narrar: os apóstolos foram enviados 2 a 2 a anunciar o reino de Deus, porque estava próximo já a chegar. Mal eles sabiam que o reino de Deus não era outra coisa senão Jesus, que a seguir a eles ia também ter com esse povo. Ele é que é o reino de Deus. Por isso, ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Por isso, nós com ele vamos de facto viver a eternidade, e é preciso de facto olhar para ele assim com muito amor e com muita ternura. Então eles vieram, e o que eles tinham feito, o que Jesus lhes disse: ide, fazer isto e aquilo, desejai a paz, anunciai que o reino de Deus está próximo, e depois aceitai aquilo que vos derem e não estejais a regatear. Aceitai. Eles vieram e vinham entusiasmados, porque tinha-lhe acontecido tanta coisa, até os espíritos saíam das pessoas, os espíritos impuros e tudo saía das pessoas. E eles começaram a contar: então contai lá. E eles começaram a contar com todo o entusiasmo. E Jesus começou a reparar que eles davam mais atenção a eles mesmos do que a quem fez aqueles prodígios, que foi o Senhor. E, portanto, disse-lhes a determinado momento: olhai, vamos ali para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. E este descansar um pouco era para eles darem mais atenção à doutrina de Jesus do que propriamente ao entusiasmo que traziam, e que até resultava num certo orgulhozito da parte deles. E foram, meteram-se num barco e caminharam. Porque a multidão era tão grande de toda a parte que nem lhes dava tempo para comer. E o curioso é que eles foram no barco
muitos viram na direção onde ele ia e foram lá ter antes dele a pé. E quando lá chegou, Jesus não pensou em si. Oh, irmãos, realmente eu tenho de fazer o meu exame. Quantas vezes eu penso mais em mim do que nos outros? Mas Jesus não é assim. Jesus chega e mesmo que não tenha comido, olha para aquela multidão que lhe parece um rebanho sem pastor e começa a ensiná-los e a dar-lhe todo o interesse. Será que de facto nas famílias é assim? Desculpai que eu não quero ensinar. É apenas uma pergunta. Será que na família é assim? O marido cuida mais da esposa e dos filhos do que dele mesmo? A esposa cuida mais do marido e dos filhos do que dela mesma? Para que os filhos aprendam a lição. E de facto, nessa altura, também me toca a mim. E tu, bispo, pensas mais em ti ou pensas no rebanho que te é confiado? Pensas naqueles que o Senhor pôs diante de ti para que os ajudes, para que os promovas precisamente na fé. Bom, e é tudo isto de facto que eles fizeram. Então, ao desembarcar, Jesus viu essa multidão e começou a ensinar-lhes coisas. Quais são as lições que os apóstolos tiram? Olhai, muitas vezes os apóstolos iam com Jesus e faziam uma escola, mas iam a falar dos seus interesses, das suas coisas, porque cada um provinha de situações diferentes. Jesus nunca entrava na discussão. Jesus ou fazia uma parábola com uma criança, ou chamava-os a atenção para outra coisa qualquer, mas fazia-os caminhar, andar. Ultrapassemos aquilo que de facto nos trava no caminho, porque aquilo que Deus nos pede é que andemos em frente, sempre confiando. Mesmo que façamos alguma coisa mal, como dizia São Paulo, ele que perseguiu a igreja com ferocidade e que estava feliz por terem dado a morte a Jesus, que ele não conheceu, mas estava feliz porque o império tinha razão e, sobretudo, o Sinédrio. E ele depois diz assim: o que está para trás não me importa. Importa-me é o que eu vejo a partir da revelação que Jesus Cristo me fez a caminho de Damasco. Eu não sei, não posso dizer porque não conheci este senhor, o senhor engenheiro Manuel Capucho Vieira, mas sei que era um homem simples, um homem de família e um homem, sobretudo, que soube repartir pelos pobres o que tinha ou aquilo que podia dispensar. E quem faz isso é porque pensa nos outros. Então peçamos ao Senhor que nos ajude não só a procurar o caminho certo para a eternidade, mas pedir por este Senhor nosso irmão e pela família, mas sobretudo por ele, para que na eternidade ele tenha de facto o gozo de Deus e seja capaz de se lembrar de nós que precisamos ainda de fazer o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, neste lugar sagrado, onde a Santíssima Virgem apareceu, oremos, irmãos, a Deus nosso Pai, que nos deu a mãe do seu Filho como nossa mãe. Suba. E digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença
da Mãe de Misericórdia, nas suas aflições e ansiedades. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. E pelo descanso eterno do Senhor Engenheiro Manuel Capucho Vieira e por todos aqueles que neste santuário, nas comunidades, têm morrido ultimamente, Senhor, dai-lhes o descanso eterno. Ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade infinita, que atendeis as súplicas do vosso povo, por intercessão de Maria, mãe do vosso Filho e mãe da Igreja, ouvi a nossa oração e aumentai-nos a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos por esse sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Ela acolheu e conservou fielmente a vossa palavra e, perseverando em oração com os apóstolos, foi associada de um modo admirável ao mistério da salvação e constituída mãe espiritual de todos os homens. Agora, velando pelos irmãos do seu Filho com amor de mãe, brilha como sinal da esperança segura e de consolação para nós que peregrinamos para o monte da vossa glória. Nela, como a imagem perfeita, já contemplamos na Igreja o que desejamos e esperamos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor és do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, o Presidente desta celebração e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos particularmente o nosso irmão Manuel Capucho Vieira e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis a minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. Guarda minha alma para a vida eterna.
Oremos. Renovados pelo sacramento do vosso corpo e sangue, nós vos pedimos, Senhor, que o dom inefável da vossa graça nos fortaleça e entregues aos cuidados da bem-aventurada Virgem Maria, nos faça fiéis imitadores das suas virtudes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.